Estamos começando agora mais uma live para falarmos de capacitação para líderes de adolescentes. Eu preciso de um retorno aí, saber se está tudo ok. E nesta noite nós vamos mais uma vez lembrar o que nós temos aqui já falado em alguns encontros. Na verdade, já faz bastante tempo, não é mesmo? Já vai fazer um ano desde que nós fizemos a nossa primeira capacitação e este ano eu voltei para falar deste assunto novamente, que é um assunto tão importante para mim, mas não somente para mim, é um assunto importante para a igreja, um assunto importante para o reino de Deus. Então vocês são meus convidados a mergulhar neste universo, que é o universo adolescente, mas principalmente na preocupação com a formação do caráter, com a formação intelectual e com a formação espiritual do adolescente a partir da igreja. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos estes que a Bíblia já relata há séculos que seriam trabalhosos, onde as pessoas seriam mais amantes de si mesmo. O apóstolo Paulo exortou a igreja da sua época, escreveu a Timóteo sobre o assunto, diversos outros apóstolos, e todos eles estavam repetindo a preocupação que o Senhor Jesus Cristo tinha, que é a de ter uma igreja forte, cujas portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aleluia! Então, nesta noite, eu quero apresentar para vocês mais uma proposta de trabalho com adolescentes. É um assunto que eu trouxe para a gente abordar. Vai ser uma live um pouco mais curta, será uma live só também que eu estou fazendo, mas eu tenho vários planos, vários projetos aí que estão sendo trabalhados, não posso ainda falar sobre eles nesse momento, mas são vários projetos para 2023 que eu vou estar compartilhando com vocês aqui em breve também. Hoje nós vamos falar sobre cronograma, nós vamos falar sobre a importância de nós estarmos trabalhando com o cronograma, porque sem um cronograma você não consegue organizar. Sem um cronograma, deixa eu ir preparando já aqui, você não consegue organizar o seu trabalho sem um cronograma elaborado. E eu falo sempre, um cronograma que precisa ser feito de modo a pensar a longo prazo. Se você não pensa a longo prazo, você fica sempre ali dando voltas e não consegue ter um trabalho com larga escala. Então eu quero já projetar aqui para vocês a nossa tela, para que a gente possa hoje pensar aqui sobre essas questões que estão aqui na nossa tela. Então, é a nossa segunda capacitação que nós fazemos sobre o departamento de adolescentes e o que é fundamental, o que é importante a gente pensar. Primeiramente, que a adolescência tem método. O que é esse método? Quando eu digo que o adolescente tem método, eu estou dizendo que o adolescente ele tem o seu próprio jeito de ser, o adolescente ele tem o seu próprio pensamento. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. E o tópico principal, que é a agenda do departamento, que a gente precisa ter esta agenda para a gente conseguir trabalhar pensando a longo prazo, e a autoavaliação que a gente precisa também ter do nosso departamento para que a gente possa tirar aí os insights para trabalhar mais ainda e melhor para a glória de Deus e para a edificação da própria igreja. Ok, meus queridos? Então, são todos convidados a permanecer comigo aqui. Nós vamos pensar aqui bastante sobre essas questões e vamos também lançar duas ideias para vocês aí, na verdade, duas promessas que eu vou fazer a vocês. Isso depende de vocês. Então, eu quero já pedir para você que vai entrando agora, se puder comentar aí o que você pensa como líder de adolescente, quais são as suas dificuldades como líder de adolescente. Se você tem alguma pergunta também sobre isso, você pode deixar aí nos comentários. Depois eu vou tentar
dentro do tempo aqui, conversar com vocês mais sobre isso, ok? Então vamos aqui pensar rapidamente nessa questão importante, que é a questão da adolescência que tem métodos. Então, a adolescência, quando eu digo que a adolescência tem método, eu estou dizendo que cada faixa etária tem sua própria tribo. É como se fossem estações, né? Você está vendo aí de um lado uma imagem, inclusive já usei esta imagem aqui em outra ocasião, onde a gente tem onde você vê claramente aí que é uma estação bem definida. O adolescente, ele tem essa capacidade também de, de se identificar com outros adolescentes, como todo mundo, que é o que diz aqui a nossa frase. Cada faixa etária ela tem sua própria tribo, desejos e suas estultices. Ou seja, você consegue fazer, você consegue se juntar com colegas, você consegue se juntar com pessoas que pensam como você está procurando pessoas ali que têm as mesmas ideologias, você está procurando pessoas que têm a mesma religião, você está procurando pessoas que andam nos mesmos lugares, ou seja, a tendência é sempre se juntar em grupos, né? E o adolescente, mais do que qualquer outra pessoa, consegue fazer isso. Porque a criança ela precisa estar ali debaixo do olhar fixo dos pais constantemente. Os pais têm a preocupação de manter essa criança debaixo ali do olhar. Os adultos eles já têm mais responsabilidades, tem trabalho, tem faculdade, tem uma série de coisas. E o adolescente é o que está nessa faixa. Ele não é mais criança que está ali o tempo todo debaixo da mão dos pais, mas ele também não é mais, aliás, não é ainda aquele adulto cheio de responsabilidades. Então ele acaba tendo mais tempo, ficando ali um pouco mais ocioso, e aí ele acaba encontrando seus pares e seguindo na direção do que esses pares, do que esses companheiros, companheiras também fazem no dia a dia. E aí é onde entra a questão do método. Quando nós falamos na igreja sobre departamentos, a gente está algumas pessoas elas questionam isso, elas defendem a ideia de que a igreja não deveria ter divisão de classes de escola bíblica, por exemplo, que a igreja não deveria ter, por exemplo, retiro para adolescente ou para jovem, porque as pessoas precisam estar juntas e elas, o adolescente, a criança aprende com o adolescente com o jovem com o adulto, e assim todo mundo vai convivendo junto e aprendendo. Ora, a gente já faz isso inevitavelmente. E aí onde entra o detalhe desse ponto. Será que as famílias têm os seus momentos junto com seus familiares, seus amigos, seus é, pais, filhos, avós, tias, tios, primos? Porque são momentos como esse que vão catalisar essa amizade, esse vínculo e esse aprendizado. Na igreja, a gente tem diversos cultos também, que é onde todo mundo se reúne ali naqueles cultos, né? Praticamente todas as denominações têm estes cultos, principalmente o culto de domingo à noite, os cultos de doutrina, onde todo mundo pode ali aprender junto. Mas a gente tem assuntos que precisam ser tratados de forma muito específica para a faixa etária. E aí o departamento de adolescentes, ele tem esta importância, onde você fecha essa galera nessa tribo, nivela ali o conteúdo para aquela faixa etária, você gera valor através desse conteúdo, trabalhando com eles dentro da necessidade de cada um. Ali você passa também a conhecer melhor quem é quem, você passa a ouvi-los de uma forma mais eficiente e também passa a ter a oportunidade de tomar decisões muito mais assertivas na hora de liderar essas pessoas, esse adolescente ou o jovem. Então, se o adolescente tem método,
a forma como ele convive com a família dele, a forma como ele se relaciona com a escola, a forma como ele lida no dia a dia com os seus pares. Então, a igreja também precisa ter método para abordar este adolescente, para lidar com este adolescente. E aí é onde entra a importância de termos um departamento organizado e com uma participação mais efetiva dos adultos que se tornem líderes para inspirarem e para ajudarem estes adolescentes nesse trabalho que eles têm que fazer. Então, aí entra a necessidade da agenda. Quando nós falamos de uma agenda do departamento, nós estamos falando de criar um cronograma. Meus queridos, você se programa para as suas férias, você se programa para pagar as contas do mês, você se programa para o Natal, você se programa para uma festa de aniversário, para fazer uma viagem. E quando nós falamos de cuidar da igreja, de departamentos da igreja, nós estamos falando de modo muito importante de também ter uma forma de organização. Para que ter esta organização? Para falar ao adolescente daquilo que realmente importa para ele, mas principalmente para a gente também ter a nossa própria organização. Você concorda com isso? Então, olha a questão importante aqui. Você vai pensar no seu departamento a partir de um calendário anual. Quem assistiu à capacitação passada, do ano passado, esse era um dos tópicos da aula 2. Você pode depois voltar, ela não está mais disponível neste canal, mas está no outro canal Liderar, mas você pode acessar o link do meu Instagram, PR Josué Lima, e ali quando você clica no link, ele vai te direcionar para as opções onde você pode assistir as aulas da primeira capacitação que nós fizemos em 2021. Então hoje nós vamos desenvolver este tópico, que naquela aula foi apenas uma pincelada. Hoje a gente vai falar mais sobre isso. Então, o que é o calendário anual? Pensa comigo. Quando chega esse período, diversas faculdades, escolas de educação infantil, elas correm para as plataformas de marketing ou mesmo para a televisão e fazem grandes campanhas divulgando a matrícula, a rematrícula, a pontuação delas no MEC e uma série de vantagens que você tem. Se elas vão dar promoção na primeira parcela, se é no primeiro semestre, se os professores são mestres e doutores, ou seja, elas fazem uma série de divulgações para convencer as famílias que ali é o melhor lugar para os filhos destas famílias estudarem. Os cursos de capacitação, da mesma forma, é uma corrida neste momento para convencer as pessoas que as matrículas estão abertas e que eles têm o melhor curso para oferecer. Se nós, ao olharmos para a escola secular, vemos uma corrida, uma preocupação e uma eficiência apenas em torno do capital financeiro e, obviamente, dos que estão interessados em aprendizagem também, por que a igreja que pensa no bem espiritual, sobrenatural, na vida eterna, ela não pode também se antecipar e preparar essa programação com a qual ela vai lidar o ano inteiro de 2023. Uma outra coisa importante,
Estas escolas também precisam ter um plano. O que elas vão ensinar no currículo? Quantos dias letivos tem o ano? Quantos feriados vão cair no meio da semana em 2023? Como que eles vão fazer para que estes feriados que cairiam em dia útil possam ser compensados sem prejudicar o ano letivo? Então, é uma série de detalhes que vão sendo colocados e ali eles têm que tomar decisões para que, ao iniciar o ano, eles já tenham este calendário organizado. Quando serão as provas? Quando serão os exames de recuperação? E quando serão as férias dos professores? Quando será o recesso? E assim por diante. Então, o departamento de adolescentes, ele precisa olhar para a igreja, de um modo geral, e perguntar para a liderança da igreja: qual é o calendário da igreja para o ano que vem? Eu sei que a maioria das igrejas não se preocupam com isso, mas isso não significa dizer que o seu departamento não deva fazer. Então você chega para a igreja e pergunta: qual é o calendário 2023? Já está pronto? Eu quero. Não tem? Tudo bem. Então eu vou sentar e vou fazer o meu. Quando chegar o ano que vem, se a gente confrontar algumas datas, não tem problema. O departamento ele é menor, ele obedece ao maior, ou seja, a igreja. Então a igreja tem o cronograma maior e o departamento se encaixa nesse cronograma. Se não houve uma organização ainda, mas o meu departamento vai se antecipar, vamos preparar o nosso próprio cronograma e a gente pode ser maleável. Chegando ali no segundo trimestre, em algum momento tem alguma data aí, ou então surgiu uma ideia de última hora lá em 2023 e aí precisou usar o sábado para uma programação da igreja como um todo. Tudo bem, o departamento compreende, reajusta essa agenda, mas é importante ter esse pensamento e ter essa organização. O que nos leva, portanto, de volta aos nossos slides, a falar da segunda parte. Se eu tenho uma agenda anual, então eu sei que tem carnaval, eu sei que tem Dia das Mães, eu sei que tem Dia dos Pais, tem Dia das Crianças. Quando que vai ser o Dia das Crianças? Essas crianças, nós vamos ajudar, o departamento de adolescentes vai trabalhar, vai ser voluntário nesse dia, como que a gente vai fazer? Tem Natal, Natal vai ser uma apresentação dos adolescentes ou vai ser uma apresentação de toda a igreja? Então eu preciso ter um calendário anual. Eu vou agora particionar isso. Vou particionar em trimestre. Por que trimestre? Porque é a forma que eu trabalho. Mas você pode trabalhar de forma bimestral. Tudo bem. Ou semestral também, não tem problema. Mas eu vou dividir isso em trimestres. Então, cada trimestre vai girar por si só, mas depois ele tem que se ajustar com os outros trimestres, para que eu possa, então, trabalhar e ser mais eficiente. Aí entra a questão. Fiz a programação do trimestre. Que programação? Eu vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho em uma das promessas que eu quero fazer para vocês, tá bom? Segura aí. Vem, então, a questão. Dentro do trimestre, eu tenho 3 meses, obviamente, então eu vou pensar, tenho 4 sábados dentro de um mês. Então, se eu tenho 4 sábados dentro de um mês, eu vou abordar 4 temas diferentes. Destes 4 temas, eu posso falar sobre saúde. No outro tema, eu posso falar sobre família. No outro tema, eu posso abordar dons espirituais. E no último encontro, eu posso fazer uma gincana, eu posso fazer um passeio, eu posso fazer algo mais dinâmico. Isso são exemplos que eu estou dando para vocês como sugestões, mas você pode pensar, pode inverter esta ordem e assim por diante. Você vai, então, fechar o segundo mês, você faz a mesma coisa. E no terceiro mês, novamente.
E aí tivemos 13 sábados. Então, no primeiro sábado, você fez 4 encontros de aspectos diferentes. Segundo mês, a mesma coisa. Terceiro mês, a mesma coisa. Dá 12 sábados, mas um trimestre geralmente tem 13. Então, o que você pode fazer? Você pode reunir esse último sábado do trimestre para reunião pedagógica da sua equipe. E nessa reunião pedagógica, você aborda, você faz a sua autoavaliação, que é o próximo tópico que a gente vai falar daqui a pouco. E eles vão ficar livres nesse sábado, podem fazer o que eles quiserem, né? Veja como, quando você abre esta visão macro, você passa a perceber que há espaço para trabalhar e há uma diversidade de ideias também para você trabalhar. Então, não tem como você não ter condição de trabalhar dentro dessas ideias. E aí a gente tem o encontro semanal, que está aí, já foi o que eu falei, né? Em um desses encontros você vai falar sobre saúde, no outro sobre família, no outro sobre vida espiritual e no outro você pode fazer uma gincana. Então, você vai fechando ciclos. Quando a gente pensa nisso aqui, você tem 4 semanas que somados durante 3 meses vai dar 12 semanas. Na 13ª, reunião pedagógica e autoavaliação. Isso vai abrir a sua mente e vai te dar espaço para você trabalhar. Qual que é a grande questão aqui? Você vai ser tentado a deixar tudo para a última hora. Já tenho um trimestre planejado, então se o meu trimestre já está planejado, eu vou então fazer algo simplesmente sentar e relaxar. Quando chegar na semana eu faço. Não, isso é o que atrapalha muita gente de progredir na liderança, não só de adolescentes, mas de modo geral, na igreja, na empresa onde você trabalha, em qualquer lugar. Porque você, por já ter um esquema, já ter um desenho, você acaba deixando de fazer. Se você ficar atento a esse esquema que você faz e sempre trabalhar um pouquinho nele, porque a parte mais difícil é esse planejamento. Muita gente tem dificuldade de lidar com o departamento porque não sabe o que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, vai prolongando. Chega na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira à noite que ele vai ter uma ideia do que fará. Resultado. Ele faz algo às pressas, mal elaborado ali e não dá certo. Se ele tivesse um esquema já dos 3 meses, toda semana trabalhando um pouco, ele conseguiria já ter bastante resultado. O que vai acontecer se você toda semana trabalhar um pouco? Você vai inevitavelmente obter frutos desse seu trabalho, porque o próprio adolescente ele vai ver e aí você vai sentar para fazer a sua autoavaliação. Como que diz aí o nosso slide, reuniões periódicas nos ajudam a resolver a dor dos nossos liderados. Ora, todos nós crescemos indo à escola, né, já com essa perspectiva. Qual que era? Tal dia tem reunião de pais e mestres. Era assim que chamavam lá em Piracuruca, minha cidade, onde eu cresci. Tal dia tem reunião de pais e mestres. Ou então, tal dia não vai ter aula porque vai ser reunião pedagógica. Então a gente vai pensando, e isso dá um ar também para o próprio adolescente naquele sábado que não vai ter o encontro e você vai ter esse tempo aí para estar fazendo essa autoavaliação. E aí o que acontece? Por que elas ajudam a resolver a dor dos liderados? Porque você teve 4 semanas ali no primeiro mês que você trabalhou com esse adolescente, você viu ali como que estava a situação dele, você ouviu esta situação dele
e pensou durante essa semana, 2, 3, como que você ia fazer para ajudá-lo. E aí o resultado, o que, que vai ser? Você vai, dentro desses calendários que nós falamos, ter aqui os encontros semanais, onde você vai encontrar com cada um deles. Então, quando você encontra com esse adolescente, você vai perceber se ele está, né, essa semana, ele está mais animado, ou será que ele, ou percebi que ele está meio estranho. Essa menina com quem que está sempre muito alegre, saltando, pulando, o que houve que essa semana ela está meio deprimida? Então, esses encontros você vai observando. Se você tem ali um espaço mais privado, você chama essa pessoa para conversar, pergunta o que está acontecendo, por que você está tudo bem? E aí, dentro disso, você já vai pensando nos encontros mensais, porque os encontros mensais, eles vão te dar mais espaço. Dentro dessa semana você já teve que lidar com esse problema, mas você não tem ainda a solução para ele. Então você vai pensar isso ao longo do mês. Quando chegou no final do mês, é possível que você já tenha ali os insights, um pensamento, como que você vai fazer para ajudar essa criança, aliás, esse adolescente, essa adolescente. E aí, ao longo dos próximos meses, você vai trabalhando e tentando ajudá-lo, ajudá-la, até que chega o planejamento trimestral, onde a equipe vai poder conversar sobre isso, se for um assunto que você pode conversar. Tem que ter muito cuidado com a questão ética, tá? Porque aí o que, que vai acontecer? Se esse adolescente, essa adolescente confiou em você, mas pediu para você não falar sobre esse assunto com ninguém, realmente você não deve falar. A não ser um caso muito específico que você precisa tratar com as autoridades, falar com os pais dela. Mas antes de tudo, se você não é o pastor, não é a missionária, então vá até o pastor e diga, olha, a pessoa me pediu silêncio, mas eu preciso conversar porque eu não sei como resolver isto. Está acontecendo assim, assim, assim. O seu pastor, sua missionária vão tomar as decisões como tem que ser tomada. Então aqui a gente tem uma escala onde você vai trabalhar dessa forma aqui, olha, do encontro semanal para o encontro anual. Então, cada encontro semanal você tem ali insights em cada encontro. Ao longo do mês, você consegue ter várias perspectivas, ideias, tentativas de resolver, e no encontro semestral você então vai poder decidir, descobrir se já foi solucionado esse problema ou não, e ali você vai lançar nisso na autoavaliação do grupo, da equipe, e pensar se foi resolvido. Isso é um ganho como experiência. Se não foi resolvido, então vamos discutir aqui o que a gente pode fazer daqui para frente para resolver. Cada trimestre você fazendo isso, inevitavelmente você vai ter no final do ano um calendário anual com mais êxito e vários insights para você já montar o calendário anual do ano seguinte. Então veja que interessante, né? A autoavaliação, ela vem exatamente para você, como líder, pensar no que você tem feito, como tem feito e por que faz desta maneira. E juntando estas experiências da autoavaliação, tanto sua quanto da sua equipe, você vai ter diversos insights, conteúdos para você então formular novas ideias, renovar o seu projeto, rever suas escolhas e aperfeiçoar então a sua maneira de trabalhar. E por isso é que eu apontei aqui que as reuniões periódicas, elas ajudam, né? As reuniões periódicas, elas ajudam a resolver a dor, porque muitas vezes
é uma dor mesmo que o nosso liderado sofre. E aí você precisa periodicamente refletir, pensar para poder ajudar a resolver esta dor do liderado, tá bom? Então, basicamente, nosso encontro de hoje era para falar sobre isso e eu queria agora perguntar para vocês se vocês têm alguma questão para mencionar aqui. E eu tenho duas promessas que eu quero fazer para vocês. Quero saber se vocês estão interessados também nestas promessas. Se tiverem, para a gente então conversar mais sobre isso, tá? A primeira delas é sobre a questão que eu mencionei do calendário. Quando a gente pensa no calendário, meus irmãos, irmãs, líderes, companheiros de dor aí, de liderança. Ele tem muitas nuances, muitos detalhes que a gente precisa colocar em questão para a gente não se perder. Então, eu queria perguntar se vocês têm interesse em receber esse calendário, tá? Um modelo de calendário pronto. Essa é a primeira promessa de hoje. Se você quer receber esse calendário, você vai enviar para o e-mail que eu estou colocando aqui agora nos comentários, que é liderança.prjosuelima@gmail.com. Eu vou fixar aqui nos comentários e você vai poder enviar um e-mail para esse contato, para esse e-mail, dizendo: eu quero receber o calendário anual de 2023 para o departamento de adolescentes, tá? Esta é a minha primeira promessa e você vai receber este calendário na próxima semana. Pastor, por que o senhor não manda logo hoje? Bom, porque ele já está 70% pronto, tá? Como a gente está numa grande correria de final de ano com muitos eventos, eu marquei esse evento para vocês hoje, não quis desmarcar, então nós fizemos o evento, a live como está sendo feita agora, e o calendário, você vai mandar o e-mail e dizer: eu quero esse calendário, eu vou te enviar esse calendário na próxima semana. A segunda coisa que eu quero também prometer para vocês aqui, e esta vai ter um custo, tá? Essa não sai de graça. Mas também não é nada exagerado, não. É uma apostila com 12 lições para você trabalhar o primeiro trimestre de 2023. Então, são 13 sábados que você vai ter no primeiro trimestre. Então, de acordo com a nossa capacitação aqui, são 12 encontros com os adolescentes e um encontro de autoavaliação da equipe, da sua equipe de líderes. Então, eu vou te mandar 12 lições, são lições básicas, que você pode trabalhar tanto com adolescente quanto com pré-adolescente. Você pega essas lições, você não dá do jeito que elas estão ali, elas vão bem elaboradinhas, mas você precisa adaptar ao seu grupo, ver qual é a necessidade do seu grupo. Também você não é obrigado a dar as 12 lições, você pode escolher ali 3, 4, 5, e as outras lições você dá à sua maneira. Então, a mesma coisa, você vai mandar um e-mail, liderança.prjosuelima@gmail.com, e aí você diz: eu quero a apostila com as lições, quero a revista com as 12 lições. Pode mandar um único e-mail, no único e-mail você já diz: eu quero o calendário para o ano de 2023 e a apostila com as 13 lições. Eu vou mandar essa apostila para você. Agora, a apostila só vou mandar na segunda quinzena de dezembro, tá bom? Até lá você vai ter tempo para estudar o calendário, para planejar, para que 2023 seja um ano de muitos resultados para o seu departamento. Ok? Podemos terminar então por aqui.
Era isso que eu tinha para apresentar a vocês no encontro de hoje. A gente fica por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode comentar aí, mas da minha parte está terminado, tá bom? Então, foi um prazer ter com vocês aqui. Pastor Júlio, como escolher o líder nos dê dicas. Pastor, eu vou te falar uma coisa. Se você entrar lá no LinkedIn do meu Instagram, vou fixar aqui, prjosué, @prjosuélima. Lá no link tem, você vai clicar no link do meu perfil e lá ele vai te direcionar para o Linktree. Lá tem vários outros links para você seguir. Mas eu vou também colocar aqui já o link direto para o site. Para o meu blog, PR Josué Lima. E aqui no meu blog você vai ter, só um instantinho que eu já colo aí, você vai ter o acesso à capacitação do ano passado. Na capacitação do ano passado, eu dou várias dicas sobre isso, tá? Entrando nesse link aí, você vai ter acesso às aulas do ano passado. Mas como escolher os líderes? Basicamente, o que você precisa olhar para os líderes? Primeira coisa, eles têm que ser aquele mesmo caráter que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos para a escolha dos diáconos. Os seus líderes, eles têm que ser pessoas espirituais, eles têm que ser pessoas espirituais cheias do Espírito Santo, né, como diz lá, com sabedoria, precisam ser pessoas de boa reputação. Então você põe, por exemplo, um jovem para liderar adolescentes. Eu já tive várias vezes, não é um problema por ser jovem, mas esse jovem, ele tem um caráter que o adolescente pode olhar e imitar? Ou será que quando esse jovem for exortar o adolescente, ele vai dizer, olha, mas você é assim, 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 assim. Então a primeira característica são essas, né? A pessoa tem que ter espiritualidade, tem que ter sabedoria no sentido de querer aprender mais, porque não é saber tudo, mas ela precisa ter disposição para aprender, porque aí você vai ensinar essa pessoa, ela vai aprender humildemente e transmitir este conhecimento. E precisa ser uma pessoa que tenha respeito, que tenha caráter, né? Então esse é o primeiro passo. Outro passo importante é a proatividade. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que entregam resultados. Então aquela pessoa que você pede uma coisa para ela, ela faz duas. Isso é fundamental, porque você pede para a pessoa fazer as coisas, ela deixa para fazer na última hora, ela entrega tudo atrasado, ela marca com você e não vai. Então esta pessoa, ela não lidera nada, porque ela não lidera nem a própria vida dela. Como é que ela vai poder liderar um grupo de adolescentes? Então tem que ser uma pessoa proativa, uma pessoa que tenha iniciativas, uma pessoa que tome a frente, e aí você vai, pouco a pouco, conduzindo e acompanhando o trabalho da pessoa, né? E terceiro lugar, né, digamos que você não tem essas pessoas com esse perfil, então aí cabe a nós como pastores preparar estas pessoas. Lança aí um edital na igreja, convida as pessoas, sugere. Eu, às vezes, divulgo na igreja, mas eu sou muito de chamar. Eu chamo a pessoa e falo, olha, você tem essa e essa competência. Você poderia fazer isso e isso na igreja. Você gostaria de fazer? E aí a gente vai lá, orienta, conversa com a pessoa e dá resultado. Tem dado resultado, graças a Deus. Ainda não é como eu gostaria, mas sempre me surpreendo positivamente. Graças a Deus o Senhor tem operado, tem agido. Então, mas vai lá no link e assiste aos 2 vídeos. São 45 minutos cada vídeo. E lá embaixo do vídeo tem um botãozinho também para você baixar os slides com o conteúdo, tá bom? Quanto à aula de hoje, é isso que eu falei para vocês. Manda o e-mail e pede, eu quero o calendário e quero a apostila também com as 12 lições. E eu vou mandar para vocês. Tá bom, gente? Então é isso, um abraço. Muito obrigado vocês que acompanharam aqui. Deus abençoe, gente. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Que seja abençoado o ano de 2023 para todos nós que lideramos adolescentes e que tenhamos bons frutos para a glória de Deus. Um abraço, gente. Até
Até mais. Louvado seja o nome de Jesus pela vida de vocês.